Abre a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, dos versículos 25 ao 29. Vamos ler essa pedrada que Paulo tem pra gente. Se você quiser, se tiver aí pelo aplicativo da Bíblia, se quiser colocar na NVI, que a gente acompanha o mesmo, ou, né, acompanha ali no telão mesmo. Amém? Calma aí que eu tô no 5. 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra exposta aqui. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me use, que tudo que eu falar, que tudo que for dito aqui nessa noite venha do Senhor, nada de mim. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, provavelmente você já encontrou uma pessoa depois de muito tempo. Talvez até aqui na vida na Irlanda, você voltou para o Brasil depois de um tempo, e aí você reencontra amigos, você reencontra alguém que fala assim para você: nossa, como você tá diferente. Vou ficar gesticulando aqui, né? Não consigo. Como que você tá diferente? Nossa, como você mudou? Já aconteceu isso com vocês? Às vezes é até aquela tia meio chata, né, que fica falando: ah, ex-namorado. Aquela coisa toda, né? Ou aquela pessoa que faz questão de falar que você engordou, você tá mais gordinho, né? Ou às vezes até aquele seu amigo lá da quinta série, que você ficou anos sem ver, você viu a última vez lá na época da escola, e aí você reencontra aquela pessoa, e você percebe que aquela pessoa já é uma outra pessoa, ela é diferente. Você tá diferente. Às vezes as conversas vão ser as conversas da época da escola e tal. Mas você começa, às vezes, né, em poucos minutos de conversa, você já percebe que a pessoa, às vezes, foi para um outro caminho, trilhou um caminho diferente de você. Eu tenho um amigo, ele era muito próximo, ele era meu vizinho, e a gente era muito amigo mesmo. Só que era época de escola, eu acabei mudando para uma outra casa, e a gente se distanciou um pouco. E aí, um tempo atrás, eu conversei com ele, só que ele vive uma vida completamente diferente da minha. O cara, né, solteiro, tá aí nesse mundão, vivendo loucamente. E eu casei, eu tô na igreja, né? Então, as coisas são diferentes agora. Mas porque a gente muda. As pessoas mudam. O tempo nos muda. Porém, talvez o tempo não seja capaz de mudar certas coisas em nós. Principalmente as coisas que a gente carrega no nosso coração. E quando a gente fala de coração, ou, né, talvez a gente pode até comparar a palavra coração com a palavra alma. Quando a gente olha para o texto bíblico, quando a Bíblia traz esse termo, né, coração, ela não necessariamente ela não tá falando especificamente do coração, literalmente, né? Ela está falando de um sentimento, aquilo que você carrega dentro de você. Às vezes vai falar coração, às vezes pode falar alma, às vezes fala espírito. A Bíblia traz esses termos, né? Mas para dizer aquilo que tem dentro do ser humano, aquilo que está lá no fundo, aquilo que está lá no seu interior. E essas coisas, às vezes, elas não mudam. O tempo passa e tudo aquilo que você tem dentro de você continua igual. Sabe aquela pessoa que, talvez desde a adolescência, ela já era uma pessoa que já tinha um caráter meio duvidoso? Uma pessoa que talvez, né, falava de alguma forma meio agressiva. E aí os anos vão passando e você vê que a pessoa vai crescendo, mas parece que ela não amadurece. Ela continua aquela mesma pessoa lá de anos atrás. E isso às vezes acontece porque
tem algo mais profundo ali dentro. Não é simplesmente o comportamento natural dela. Tem algo lá dentro. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para toda a história da Bíblia, obviamente a gente sabe o que acontece. A gente entende o que está acontecendo. A gente sabe que o pecado, desde que ele entrou no mundo, ele afeta o nosso comportamento. O pecado afeta quem nós somos. Ele nos corrompe. E é isso que a gente vai ver hoje. O livro de Efésios, antes da gente entrar propriamente nesse texto, e eu quero pedir para vocês continuarem com a Bíblia aberta, que a gente vai expondo aí versículo por versículo. O livro de Efésios foi escrito por Paulo, e Paulo ele foca muito na unidade da fé. Ele vai falar muito sobre o corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo. Cada pessoa é parte de um único corpo em Cristo. E ele vai focar nisso, ele vai falar muito sobre essa unidade. Ele escreve para exortar os efésios quanto à comunhão entre judeus e gentios. Então, para quem não sabe, Jesus obviamente era judeu, juntamente com os discípulos ali, eram todos judeus, eles vinham de uma tradição judaica. Só que a gente sabe que o evangelho ele não foi só para os judeus, tanto é que a gente está aqui hoje, a gente foi alcançado por esse evangelho. O evangelho também era para os de fora. E conforme a igreja foi crescendo, pessoas de fora, pessoas de outras regiões, de outros países começaram a se juntar à igreja. Porém, alguns problemas começavam a surgir, né? As pessoas, os judeus tinham um certo preconceito com quem era de fora. Porque quem era de fora estava se juntando à igreja. Só que agora não existe mais judaísmo, não existe mais a tradição. Agora é Cristo. Agora é a igreja de Cristo. Não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é branco, se você é preto, não importa. E aí Paulo começa a escrever, ele começa a falar sobre comunhão, sobre essa unidade, justamente por causa desses problemas que estavam acontecendo. Então o foco da carta aos Efésios é mostrar que o sacrifício de Jesus abrange todo mundo. Não só o judeu, mas também o gentil. E ele, aqui no capítulo 4, ele começa a mostrar como que o comportamento cristão, como o comportamento das pessoas na igreja, afeta a unidade do corpo. E aí agora ele começa aqui com uma diferenciação de chamados. Se você voltar um pouquinho ali no início do capítulo 4, ele vai falar, Deus chamou alguns para profetas, ele chamou outros para mestres, e aí ele mostra ali uma diferenciação de funções, digamos assim. Existem diferentes funções dentro da igreja. Mas para quê, né? Para que as pessoas sejam ensinadas da maneira correta. Para que as pessoas sejam guiadas na palavra, para que elas sejam guiadas no caminho correto, no caminho de Cristo. Para que em algum momento, se chegar alguém pregando alguma heresia, se chegar alguém pregando qualquer coisa que está fora da palavra de Deus, aquelas pessoas foram ensinadas. E aí, só para fazer uma breve aplicação aqui para a nossa vida, essa é a importância de nós estarmos sempre focados e enraizados na palavra de Deus. Porque qualquer doutrina diferente, qualquer heresia que for pregada, você vai olhar, você vai escutar aquilo e falar, opa, isso aí não está na Bíblia não. Vocês já ouviram falar dos bereanos? Alguém já ouviu falar dos bereanos? Eram uns irmãos que eles, toda vez que alguém falava alguma coisa, eles pegavam a Bíblia e consultavam para ver se estava certo. Lógico que às vezes pode parecer um pouco deselegante, né? O cara começa a pregar ali, o cara falando lá no GC, você vê, não, peraí, deixa eu ver aqui, o irmão, você tá falando besteira aí. Não é bem por aí, mas a gente precisa entender e conhecer a palavra de Deus. Porque, obviamente, né, claro que algumas vezes a gente vai cometer algum erro, a gente vai cometer algum equívoco, principalmente se a gente tá... Não tô falando, né, que você precisa ser expert para... Você precisa ter um curso de teologia, você precisa ter uma faculdade de teologia para trazer uma palavra no GC, por exemplo. Não. Mas a gente precisa tomar o cuidado de olhar para a Escritura, de estudar a Escritura da maneira correta, para que a gente não seja enganado. Porque muitos desses pregadores, às vezes, eles têm uma má intenção por trás. Eles querem pregar, eles querem te ensinar uma coisa com uma intenção ruim por trás. Então é por isso que a gente precisa estar sempre enraizado na palavra de Deus.
A Igreja de Cristo ela é edificada através dos dons que Deus distribui entre os membros dela. Então, nós somos membros de um só corpo, mas entre nós somos diferentes. Alguns têm dom para falar, para pregar, para estudar a palavra. Outros têm um dom para cantar. Outros vão ter um dom de orar, o dom da fé. Quando a gente olha lá para a lista dos dons espirituais, você vê que são diversos, né? São vários dons. E nós fomos chamados com diferentes propósitos. Por isso que nós temos essa diversidade dentro da igreja. Mas tudo isso é para que a gente continue em unidade. Apesar de diferentes, nós somos um só corpo. Você provavelmente já ouviu falar da palavra metanoia. Você conhece a palavra metanoia? Quem sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Ou mudança de comportamento. Lembra lá quando João Batista está pregando? Quando ele está anunciando Jesus? Lembra o que ele fala? Arrependei-vos, raça de víboras. Essa palavra arrependei-vos, arrependimento é isso, é metanoia. O arrependimento nada mais é do que uma mudança no seu comportamento. Arrependimento não é um sentimento de eu tô triste porque eu pequei, eu tô triste porque eu cometi um erro. Obviamente a tristeza, a comoção por causa do pecado, ela vai existir, ela vai acontecer, ela deve acontecer. Só que não adianta nada eu me entristecer por causa do meu pecado e eu continuar da mesma forma. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento bíblico, ele exige uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Sabe o GPS, quando ele está ali, você está trilhando um caminho, aí você está trilhando o caminho ali do GPS, você entra numa rua errada, o que ele faz? Ele recalcula a rota. Então ele vai ajustar a rota ali para você voltar para o caminho. Então na nossa vida, na vida cristã, isso vai acontecer algumas vezes. A gente está ali seguindo o caminho, a gente deveria virar à direita, a gente vira à esquerda. Você entrou no caminho errado. E aí o GPS precisa recalcular a sua rota. Então na nossa vida isso vai acontecer, mas a gente precisa sempre ter em mente que a gente precisa recalcular a rota quando isso acontece. Essa mudança de comportamento, a gente precisa ter na nossa mente que essa mudança de comportamento, essa mudança de mente, o arrependimento, ele somente é gerado por Deus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de gerar arrependimento em nós. A gente não consegue, porque o pecado ele habita em nós. Mas por causa do sacrifício de Cristo, por causa do que Cristo fez, nós alcançamos o arrependimento. Nós temos a possibilidade de receber a graça e o perdão de Deus. Então essa mudança de comportamento só é possível por causa de Cristo. Algumas vezes, quando a gente fala sobre essa mudança de comportamento e tal, e aí deixa eu ver aqui se no... Não, na NVI não mostra isso. Mas tem algumas versões, ela vai dar um título ali em cima, e ela vai falar assim, conceitos sobre a santidade, ou exortação sobre a santidade, alguma coisa assim. E quando a gente fala de santidade, principalmente quem cresceu na igreja, ou em igrejas mais tradicionais, provavelmente já ouviu aquela coisa daquele peso, sabe, da santidade, aquela imposição que você precisa ser santo, você precisa abandonar o seu pecado, largar os seus maus caminhos e seja santo, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo. Sempre com uma imposição, um legalismo. Essa palavra está em alta, legalismo. É bom falar. Existia uma imposição com relação a isso. Só que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que a santidade não é algo que nós fazemos. É algo que Cristo fez. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus produz santidade em nós. Mas o que é santidade? A santidade, ela é um dos atributos de Deus. Deus é santo. A gente tem o hábito de falar, no nosso vocabulário cristão, a gente fala isso, né? Deus é santo. Ou quando a gente está ali no nosso momento de oração, momento de adoração, a gente fala, o Senhor é santo, 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 né? A gente olha lá pro livro, lembra acho que é Isaías
Enfim, não vou falar, não vou chutar para não falar errado. Mas é no livro de Isaías que ele fala ali que os anjos cantam santo, santo, santo. Mas o que é isso? O que significa isso, né? Isso basicamente descreve o caráter moral de Deus. Deus, ele é um ser perfeito. Deus, ele é um ser que não erra, que não possui pecado. Ele não pratica o mal. O Deus por si só, ele é o amor, ele é a bondade, ele é a generosidade. Deus, ele é isso. É um ser perfeito. Tanto é que quando a gente olha para a história de Jesus e a gente olha para os evangelhos e a gente olha para as cartas paulinas ou para as cartas as cartas e os livros que foram escritos no Novo Testamento, a gente vai ver esses autores falando sobre isso, que Deus, que Jesus veio ao mundo e viveu de maneira perfeita. Jesus era o Cordeiro perfeito, aquele sem mancha, sem pecado. E isso nada mais é do que santidade. Isso é santidade. A santidade, ela é a separação. Quando nós dizemos que somos santos ou que somos santificados, nós estamos dizendo que nós somos separados. Mas separados do quê? Separados do mundo, separados de uma vida de pecado. Só que aí talvez você está aí entrando em parafuso aí na sua cabeça. Você está assim, pô, beleza, mas como assim? Deus me torna santo, Deus produz santidade em mim, e a santidade é o caráter perfeito, mas eu erro, eu peco. Todo dia eu tenho que ir lá fazer minha oração e pedir perdão para Deus porque eu cometo pecados. A gente precisa primeiramente entender que a santidade ela é um processo que acontece na nossa vida. Acho que foi não sei se foi acho que foi no GC que a gente estava conversando sobre o céu e foi no GC. A gente falando sobre o céu, sobre a vida futura, como que as coisas vão ser lá na frente. E eu falei alguma coisa sobre o já e ainda não. O que é o já e o ainda não? Quando Cristo morre na cruz, quando ele se entrega, ele nos oferece perdão e ele nos oferece graça, ele nos oferece a salvação. E a partir desse momento, a partir do momento da nossa conversão, nós somos considerados filhos de Deus. A partir do momento da nossa conversão, nós somos regenerados. Nós somos considerados santos diante de Deus, mas por causa de Cristo. Então, isso é algo que ainda é uma obra que ainda vai ser completada. É uma obra que lá no futuro, quando Jesus voltar e nos levar para morar com Ele no novo céu e na nova terra, aí sim nós seremos perfeitamente santos, completamente santos. Porém, apesar de vivermos nesse mundo, apesar de termos pecado, nós podemos dizer que nós já possuímos a salvação. Nós já possuímos a vida eterna. Porque quando nós pensamos no que Cristo fez por nós, nós olhamos lá para frente, naquilo que Ele vai fazer. Então a santidade ela é um processo que ela ocorre a cada dia na nossa vida. Todos os dias a gente sobe um degrau. Todos os dias a gente dá um passo a mais. Às vezes a gente vai oscilar, às vezes a gente vai vacilar. Mas a santidade, ela sendo produzida em nós, sendo produzida dentro de nós pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo dele que habita em nós, nós vamos nos tornando melhores a cada dia. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo a cada dia. Como o Rô estava cantando aqui, a gente deseja estar mais perto de Jesus, a gente deseja ser mais parecido com Jesus. Esse precisa ser o nosso desejo. É isso que precisa estar no nosso coração, que a gente a cada dia seja mais parecido com Jesus, que a gente se torne mais parecido com Cristo. Quem lembra daquele famoso versículo de Romanos 7? Lembra o que Paulo fala? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A nossa vida, quando o pecado habita em nós, a gente vai fazer aquilo que a gente não queria fazer. Porque existe uma guerra dentro de nós. Paulo também, quando ele escreve lá para os Gálatas, ele vai falar dessa guerra que acontece dentro de nós o tempo inteiro, entre carne e espírito. E aí ele fala ali de obras da carne e a obra do espírito. Ele fala que, né, ele traz ali uma lista de obras da carne, o que a gente, né, coisas erradas que a gente faz.
Só que ao mesmo tempo ele traz ali uma lista da obra do Espírito, que são as características boas. E ambas as coisas estão ali o tempo inteiro lutando entre si. É quase que aquela velha historinha lá do anjinho bom e o anjinho ruim. Fica um de cada lado ali, ó. Faz isso. O anjinho ruim aqui falando o tempo inteiro. Faz isso, faz aquilo. E o anjinho bom, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Mas quando a gente se apega, quando a gente se aproxima mais da palavra, quando a gente se aproxima mais do Cristo da palavra, a gente começa a alimentar mais o Espírito, a dar ouvidos ao Espírito. E quando a gente dá ouvidos ao Espírito, a gente deixa de lado as obras da carne. A gente deixa de lado as nossas obras ruins, o nosso comportamento ruim. Então a gente precisa ter isso em mente, de que eu preciso o tempo inteiro alimentar o Espírito. E como é que eu alimento o Espírito? Através da palavra, através do meu devocional, através da minha comunhão com Deus, através da oração, através da comunhão com a igreja. Quando a gente fala de atividades espirituais, essas coisas, oração, meditação, leitura da palavra, estudo, essas coisas são essenciais para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente conheça mais a Deus. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente alimenta o Espírito e menos a gente alimenta a nossa carne. Essa basicamente é a dinâmica da santificação. Vão existir dois lados. E é isso que a gente vai analisar agora aqui nesses poucos versículos que a gente leu. Existe essa dinâmica entre um comportamento ruim sendo substituído por um comportamento bom. Então, mantenha isso em mente. Sempre vai existir uma substituição. Um comportamento ruim substituído por um comportamento bom. Lá no capítulo 3, Paulo ele traz aquela ideia do velho homem, do despir-se do velho homem, de você abandonar o velho homem. O velho homem nada mais é que é o homem pecador. A gente olha para aquele Adão que pecou, o Adão, ele a partir de Adão, todas as pessoas que nasceram pecadoras, nasceram com pecado, por causa do pecado de Adão. Esse é o velho homem, esse homem pecador. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós nos tornamos um novo homem. Nós nos tornamos um novo ser, agora semelhante a Cristo. Então, a gente precisa ter essa dinâmica em mente. Algumas pessoas vão achar que o simples fato de você só praticar o bem já é o suficiente. Então Paulo começa ali o primeiro versículo, né? Aquele que mentia não minta mais. E às vezes você acha que se você só começar a falar a verdade, isso já vai ser o suficiente. Tem gente que acha que só o fato dela fazer inscrição na academia já resolveu todos os problemas. Fez a inscrição, já perdi 2 quilos, olha que beleza. Às vezes sim, né? Você teve que levantar e ir lá, foi correndo até a academia. Mas existe algo que você também faz para que você alcance o resultado que você procura. Você precisa levantar cedo, comprar sua roupa de treino, e aí você vai para academia, treina, e isso aí gera uma transformação em você. Então você substituiu um comportamento, você era um sedentário, agora você deixou de ser sedentário, mas não basta só deixar de ser sedentário, você tem que fazer alguma coisa. Vai para academia. Fica a dica. Então vamos olhar o versículo aqui, o primeiro versículo, versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo traz agora essa ideia, como eu já falei, essa ideia de substituição. Deixe a mentira e fale a verdade. A gente vive numa sociedade em que naturalmente as pessoas mentem. A gente é mentiroso, para ser bem sincero. A gente está o tempo inteiro achando meios para se beneficiar, achando meios para... E às vezes não é nem algo muito intencional, ou às vezes a gente nem olha, a gente fala assim, mas isso não tem nada demais. É uma coisa que está tão enraizada na gente, é tão comum a mentira, que a gente não se importa mais. Por exemplo,
Quando alguém te manda uma mensagem, você combinou de sair com um amigo, e o amigo te manda mensagem, onde é que você tá? Já tô aqui te esperando. Aí você fala pra ele, não, tô saindo de casa. Você tá entrando no banho ainda. Ou quando você vai, não sei se vocês já tiveram a experiência de ligar para algum órgão público, ou para ligar lá na telefone, nossa, telefônica não. Qual que é, sei lá, qual que é fornecedor de internet? Vodafone. Você liga lá na Vodafone para resolver um problema que tá acontecendo na sua internet e o cara, oh, desculpa, senhor, a gente tá sem sistema aqui. Aí toda vez que você liga, o cara tá sem sistema. É porque às vezes ele, sei lá, ele não quer trabalhar e ele fica contando historinha pra você ali, ele tá mentindo pra você. Ou lá no Brasil, lá quando você tinha que ir num órgão público, lá era sempre um sacrifício, era difícil você conseguir alguma coisa. Porque as pessoas não queriam se esforçar. Aí elas inventavam mentiras pra você, né, pra você voltar outro dia. Porque ela não queria trabalhar. Ou então quando a gente finge que tá tudo bem na nossa vida espiritual. O seu líder, o pastor, ele chega pra você e fala, e aí, como é que tá a sua vida espiritual? Tá tudo bem? Aí você fala, não, pastor, tô voando. Devocional todo dia, 5:30 da manhã. Tô bebendo água, tô orando, jejuando, tá top. Mentiroso. A gente tá o tempo inteiro querendo viver de aparência. A gente tá sempre tentando mostrar alguma coisa que a gente não é. Só que uma coisa que eu queria dizer pra você, pra gente entender o que Paulo tá querendo dizer aqui. A gente não precisa mais se preocupar em querer viver de aparência, em querer mostrar para os outros que nós somos bons, que nós somos melhores. A gente precisa entender que a nossa identidade ela está enraizada em Cristo. Agora é o que Cristo fez por nós, independente de quem nós somos. Nós somos pecadores, sim, nós somos, e a gente precisa sim melhorar a cada dia. Mas a gente não precisa ficar fingindo santidade, a gente não precisa ficar fingindo que a gente é bom. A nossa identidade não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Cristo, ela está enraizada em Cristo. A verdade, ela sempre deve ser a base da nossa vida. Um cristão, ele não tem que ficar dizendo meia verdade. E aí, como diz o nosso amigo, seja o seu sim, sim e o seu não, não. É o que a Bíblia nos fala, é o que Jesus nos exorta. Se é sim, é sim, se é não, é não. Fale a verdade. Nós somos o corpo de Cristo e a mentira, ela não deve habitar no nosso meio. Imagina dentro de um corpo, a perna ela sofre um acidente e ela tá com um corte ali e tá sangrando. Tem alguém da área da saúde aqui? A Melissa aí, ó, a dentista. Me corrija se eu estiver falando besteira. Eu vou falar besteira, com certeza. Imagina que a perna ali sofreu um corte e tá sangrando. E aí o sangue começa a escorrer. Aí as plaquetas. Vamos lá, me corrija aí. As plaquetas, elas já. Quando acontece um corte no seu corpo, as plaquetas elas já começam a agir ali rapidamente para estancar aquele sangramento, para controlar o sangramento. Agora imagine o corpo ali, a perna sofre ali um acidente, aí as plaquetas chegam na perna e falam, ô perna, fiquei sabendo que deu um problema aí, tá tudo bem? Aí a perna fala, não, tá de boa, fica tranquilo. Não foi nada não. Aí a plaqueta, beleza, tá tudo bem, tá tudo bem. E elas não agem e não fazem nada. O que vai acontecer? O sangue não vai parar. Só que o sangue é só da perna? Não, o sangue é do corpo todo. O corpo inteiro vai sofrer por causa daquele sangramento. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando nós agimos de maneira. Quando nós queremos trazer a mentira, quando a gente coloca a mentira no nosso meio, a gente não está prejudicando só a nós mesmos, a gente está prejudicando um corpo. Nós somos corpo de Cristo. Nós devemos andar em unidade. Por isso, Paulo nos exorta, diga a verdade. Mas diga a verdade em amor, porque senão a gente vai lá para o outro extremo, né? Sabe aquela pessoa que tudo ela é a sincera, né? A sincerona. Não, eu tenho que falar. O mundo precisa da minha opinião. As pessoas têm que ouvir o que eu tenho para falar. E a pessoa é aquela pessoa sincera, só que sincera ao extremo, né? Ela fala até quando não deveria falar. A verdade ela precisa ser dita em amor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A forma como a gente fala. E aí a gente vai para o versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. A gente precisa primeiro entender uma coisa. E aí quem estava no The Way, no The Way no mês passado vai lembrar disso aí. A ira, ela nem sempre vai ser pecaminosa. Certo? Certo. Nem sempre a ira ela vai ser um pecado. Por isso que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Porque vai ter momentos que, hoje mesmo eu me irei. Estava no trabalho lá, fiquei irado. Eu tentei não pecar. Algumas vezes na nossa vida as coisas vão sair um pouco fora do controle. Às vezes não é por nossa culpa também. Às vezes no trabalho ali, né? Principalmente você trabalha em ambiente de como é que fala? Hospitalidade, né? De hospitalidade, você trabalha com atendimento ao público, você trabalha numa cozinha, você trabalha num restaurante, é difícil, né? Você vai ter ali um momento ali que você vai dar confusão. E vai ter um momento que você vai precisar se irar. Vai ter um momento que você vai precisar ali se posicionar. Mas a gente precisa tomar cuidado para não pecar. Às vezes alguém vai fazer alguma coisa contra você. Às vezes alguém vai te falar alguma coisa e aquilo vai te ferir. E aquilo vai te entristecer. Só que a orientação de Paulo aqui é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo basicamente está querendo dizer: não demore para resolver o problema. Quanto mais você demora para resolver o problema, mais ele piora. Lembra que a gente falou lá no começo? Ah, o tempo passa e o tempo muda, gente. Mas quando é algo relacionado ao nosso coração, só vai piorar. É por isso que quando a gente olha lá para o fruto do Espírito, uma das características desse fruto é o domínio próprio. O Espírito produz isso em nós, produz o domínio próprio, para que a gente se controle. Às vezes a gente vai se irar, mas segura aí, calma. Tiago ele vai falar sobre isso no primeiro capítulo, né? Sejam tardios em se irarem. Ou seja, segura um pouco. Não se irrite com facilidade. E ao mesmo tempo, a gente precisa ter a consciência de que a partir do momento que algo aconteceu, alguém falou alguma coisa para nós, ou nós falamos alguma coisa para alguém, a gente não pode demorar. A gente é tardio em se irar, mas a gente precisa ser rápido em resolver o problema. Principalmente quando são problemas que envolvem a nossa comunhão. De novo, nós somos parte de um corpo. Se dois membros não estão se comunicando bem, o corpo inteiro vai sofrer com isso. Não é só, os dois membros eles não estão ali individualmente, cada um por si. Não, nós somos um corpo. Nós devemos andar em unidade, em comunhão. Mas quando então que a ira é boa? Sabe quando você liga a TV Nossa, ninguém liga a TV no noticiário. Quando você lê o jornal, você vê... Quando você abre o Instagram de notícia lá e você vê eu falo, não sei, a minha referência é o da Atena. Você liga a TV e tá passando o da Atena, sua avó tá assistindo o da Atena. E você vê aquela notícia terrível, que toda vez tem, né? Aquelas notícias escandalosas. E é o que tá acontecendo no mundo mesmo, né? Às vezes, sei lá, um caso de abuso, um caso de assassinato. E se você olha para esse tipo de coisa, para esse tipo de notícia, e isso não causa em você nenhuma sensação, nenhum sentimento, você precisa avaliar o que está acontecendo no seu coração. Isso precisa gerar em nós um sentimento de ira. Precisa gerar um sentimento de isso está errado. Por que isso está acontecendo? Como que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? A gente sabe por que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa, por causa do pecado. Mas a gente precisa olhar para esse tipo de coisa e falar, não, isso está errado. E a gente precisa se entristecer com isso e clamar pela volta de Cristo. A gente precisa ser, como cristãos, nós precisamos nos irarmos com a maldade desse mundo. A gente não pode simplesmente ignorar os problemas que estão acontecendo. Lá no Sermão do Monte, né, aquilo que a gente está estudando lá no The Way, a gente viu isso daí na semana passada, a gente falou sobre ódio, sobre ira.
Jesus vai falando sobre isso, ele exorta os discípulos a se reconciliarem antes de entregarem a oferta lá no templo. Antes de você ir até o altar para entregar a sua oferta e você se lembrar que você tem um problema com alguém, deixe sua oferta, resolva o problema primeiro, depois você volta para entregar a sua oferta. No nosso contexto, a nossa vida é uma adoração ao Senhor. Nós entregamos uma oferta ao Senhor, e não estou falando de dízimos e ofertas, estou falando da nossa vida como oferta ao Senhor. Nós devemos viver uma vida de entrega ao Senhor. Então, todo momento devemos viver uma vida de adoração ao Senhor, mas como que nós entregamos a nossa adoração ao Senhor se nós temos um problema com alguém? Lembre do que Jesus disse. Antes de entregar a sua oferta, se reconcilie com seu irmão. Seja rápido para resolver, resolva o quanto antes. E não sou eu que estou dizendo, tá? É um mandamento. Se você pisar num prego e você olhar pro prego e falar, acho que está começando a inflamar. Mas aí você olha e fala, mas tá bom, meu corpo daqui a pouco ele espere, tá tudo bem. O problema é que esse prego vai continuar ali, o que vai acontecer depois da inflamação? Infecção, eu acho. Vai infeccionar, vai piorar. Pode causar diversos problemas de saúde para você. Tira o prego. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo traz uma relação entre furto e roubo, e às vezes a gente vai até pensar, mas quando você pensa em furto ou você pensa em roubo, você pensa, sei lá, o cara que rouba um carro, o cara que assalta um banco, o carinha que, né, o menininho que rouba sua bicicleta. A gente pensa nesse tipo de coisa, né? E talvez você olhe pra vocês e fale, não, nunca roubei ninguém, nunca roubei bicicleta por aí. Mas será que quando você tá lá no seu trabalho e você vai lá mandar as horas que você fez lá pro seu patrão, você fez 35, você manda 45? Será que você não tá roubando? Ou quando você tá ali, você trabalha, sei lá, você trabalha num restaurante e aí chega no final do expediente e você olha, tem um pacote de carne aqui sobrando, eu vou levar pra casa. Ninguém vai ver, o meu patrão é rico mesmo, não vai fazer falta pra ele. Será que você não tá roubando também? Agora então, deixe de furtar e passe a trabalhar de maneira honesta. É o que o Paulo está trazendo essa diferenciação, né? Esse contraste aqui. Você não furta mais, só que agora você trabalha de maneira honesta. E quando a gente olha para o trabalho na nossa vida, a gente precisa ser grato a Deus pelo que Deus nos dá. O trabalho é uma dádiva do Senhor. É Ele que nos dá a oportunidade, é Ele que nos dá saúde para que a gente vá lá, se esforce, trabalhe, para que a gente dê o nosso melhor. E a gente precisa ter isso em mente. Mas por que a gente trabalha? Para a gente receber o nosso salário e fazer compra. Ou para fazer viagem. É isso que o texto está dizendo? Por que a gente trabalha? Para ajudar o necessitado. Para ajudar aquele que precisa. É claro, são coisas lícitas. A gente quer viajar, a gente quer comprar a nossa roupinha da Shein. De vez em quando a gente quer comprar um tênis novo, né? Tudo bem, faz parte. Só que a gente precisa entender que quando o meu irmão está precisando de ajuda, eu tenho que estar disposto a ajudá-lo. Eu tenho que ter em mente de que o meu salário não é somente para mim, é para o corpo. É para Cristo. Eu preciso estar disposto a ajudar o meu irmão. É claro que às vezes você não vai ter aquela condição ali de contribuir com... Você não vai conseguir dar, né? Pô, não, irmão, deixa que eu pago aí a sua renovação aí, 1.500 euros. Se você conseguir, tudo bem, né? Glória a Deus por isso. Mas às vezes você consegue contribuir com um pouquinho menos, mas tenha isso em mente. Aquilo que você tem, ele não é seu. O que você tem foi o Senhor que te deu. E o mínimo que a gente faz é ser generoso com aquilo que o Senhor nos deu. E a generosidade, ela passa por isso, passa pela oferta também, no culto, para contribuir com a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, mas passa também em ajudar os nossos irmãos, ajudar aqueles que estão necessitados. Versículo 29, então, para a gente finalizar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Quando Paulo usa a palavra torpe, alguém sabe o que é torpe? Não é corque, é torpe. A palavra torpe, quando a gente, quando a gente puxa lá do grego, é uma palavrinha chamada sapros. Do grego sapros, se é que se fala sapros em grego. Mas ela é uma palavra que era utilizada para definir um peixe ou uma carne que já apodreceu. Uma carne podre, que já não serve mais, já não dá para comer mais. E aí tenta fazer essa relação, né? Paulo usando isso. Você fala palavras podres, como as palavras que você fala soam como uma carne podre. E o que acontece se você comer uma carne podre? Seu corpo vai, né? No mínimo você vai ter uma dor de estômago ali. O seu corpo vai sofrer com aquilo, talvez vai te gerar uma infecção, vai te causar problemas sérios, pode causar problemas sérios se você comer um alimento podre. Agora imagina a palavra podre quando ela chega no outro. Imagina o tamanho do problema que ela causa no outro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Cuidado com a palavra torpe, cuidado com a palavra podre que você está dizendo. Ela pode causar um sério dano no seu irmão. Muitas vezes a gente se reúne em grupo de amigos e tal, e às vezes a gente se reúne só para falar fofoca, para contar mentira, para gerar contenda. E essas coisas elas geram divisão entre nós. Essas coisas elas vão gerando um sentimento de rebelião. Sabe quando tem aquela pessoa ali que tá sempre ali falando mal de alguém pra você e você começa a ficar com aquele sentimento, nossa, acho que eu tô começando a odiar essa pessoa também. Você começa a odiar a outra pessoa, aquela que ela tá falando mal pra você, né? Porque esse é o poder que tem. E quando a gente olha de novo lá pro livro de Tiago, a gente vê o poder da palavra. O poder que a palavra tem de tanto dar vida, mas também trazer morte. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas por que algumas pessoas, então, elas não conseguem se controlar e elas saem falando palavras torpes por aí? Jesus traz a resposta lá em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Então olhe para o seu coração, entenda o que tem lá dentro do seu coração. Entenda o que tem lá dentro da sua alma, aquilo que você está se alimentando. Se você está o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro falando mal de alguém, o tempo inteiro contando mentira, o tempo inteiro fazendo fofoca, o tempo inteiro falando coisa que não presta, provavelmente existe um problema muito sério dentro do seu coração. Que Jesus tenha misericórdia de nós hoje. E que Ele nos ajude a sair desse lugar. A sair desse lugar desse comportamento ruim, desse comportamento mau. Que a gente aprenda a sair dessa vida de pecado e viver uma vida de santidade. Pra gente finalizar agora. Agora de verdade. Como que eu faço pra mudar de verdade? Porque quando a gente olha pra esse texto parece muito difícil, né? Quando a gente olha para todos aqueles ensinamentos de Jesus, tudo parece muito difícil. Eu não consigo fazer isso. A gente precisa ter em mente que a única forma de mudar de verdade é morrendo com Cristo. É entendendo que na cruz o velho homem ele se desfaz e agora um novo homem nasce. Somente através do sacrifício de Jesus nós alcançamos uma vida de santidade. Somente por causa dele, somente por causa do que ele fez, nós somos considerados santos e justos diante de Deus. Somente com isso nós somos santificados por Deus e nós mudamos, às vezes, passos curtos, mas a gente vai progredindo, a gente vai avançando. Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, ele diz assim: Pai, santifique-os na verdade, que é a sua palavra. Então a santificação, ela deve ser pautada na verdade, ou seja, na palavra. Nós nunca seremos santificados se não estivermos enraizados na palavra de Deus. É ela que gera transformação em nós. É ela que produz santidade em nós.
E João vai dizer que o próprio Jesus é a palavra. Lembra lá no primeiro capítulo do livro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra, é Ele quem gera a transformação em nós. A santidade ela vai produzir em nós essa metanoia, essa mudança de comportamento. Então que a nossa oração hoje seja essa. Que o Senhor transforme o nosso ser, que o Senhor transforme o nosso comportamento, que a gente deixe esses comportamentos ruins para trás, deixe esse velho homem para trás e agora a gente se revista do novo homem. Amém? Se coloca de pé.